Olá, de volta ao Alisson Soni, você que nos acompanha através da Rede Mais Hora H. Novamente aqui do terminal rodoviário de João Pessoa, com o Fleming Cabral, que é gerente operacional, aliás, gerente executivo de transportes do Departamento de Estradas e Rodagens do DR Paraíba. A gente conversou agora há pouco com a Sabrina Delacqua, que falou algumas coisas sobre a questão da logística, que dicas, que é que o eleitor precisa de trazer de documento para requerer a gratuidade, dicas para o embarque e desembarque. A gente vai partir agora para uma outra área, a parte burocrática dessa questão. O primeiro dia do cumprimento desse decreto, dessa determinação de gratuidade para os eleitores, que avaliação você fez aqui do movimento no terminal rodoviário e o que foi apresentado? Bem, por ser uma novidade, as pessoas ficaram na expectativa e vieram com uma certa velocidade para o terminal rodoviário. Realmente houve um aumento significativo das buscas, né, por essa gratuidade. É natural que as pessoas fiquem preocupadas achando que não vai ter mais vaga e vieram numa quantidade relativamente alta hoje, principalmente para as linhas de longa distância. As linhas que são mais próximas, aqui na região do Brejo, a região de Campina Grande, teve um aumento significativo em torno de 20% a 30% do movimento, o que não houve nenhum tipo assim de filas grandes, enormes. Por quê? Porque por se tratar de umas cidades próximas, fica mais fácil esse deslocamento. Agora, essas linhas que são de longa distância, que são as linhas que são para o sertão da Paraíba, para o Alto Sertão, elas demandam um tempo de viagem. Então, essas pessoas ficaram mais preocupadas e vieram. A empresa que é responsável por essa área aumentou 80% da sua quantidade de ônibus. Então, ela colocou 80% da quantidade de linhas de ônibus extras. E essa capacidade foi, nesse momento, a que foi possível para a empresa. Mas tivemos contato com a empresa, elas ficaram de se reunir, verificar a quantidade de ônibus que elas podem disponibilizar a partir de amanhã. Mas o importante é que as pessoas fiquem em contato com aqui a administração, com aqui os guichês, porque foi o primeiro dia. E as pessoas ficam pensando que não vai ter mais passagem. Mas, ou seja, perdão, as pessoas que não conseguiram passagem para esses locais hoje podem voltar, que aí está tendo uma espécie de acordo para que essas empresas possam disponibilizar mais ônibus, é isso? Deixa eu só dizer, não é nem acordo, é um planejamento de ação. Nesse primeiro dia, que o movimento foi além, porque foi a primeira vez, principalmente para essas linhas longas, que do sertão da Paraíba, então o aumento foi muito grande. Então as pessoas vieram antecipadamente e as empresas colocaram 80% a mais de horário para atender essa demanda. Como eles têm essa capacidade aqui na região da Paraíba, eles tiveram uma reunião e a gente está aguardando essas respostas. Tivemos contato com eles através da diretoria localizada aqui da Paraíba e eles ficaram de dar um ok com relação à capacidade de colocar mais ônibus. E isso nós estamos aguardando, mas de forma prudente, né, o DR começou a liberar essas emissões de passagem já hoje na quarta-feira. Por quê? Porque nós teremos a quinta-feira, nós teremos a sexta-feira, para que as pessoas saibam que a empresa vai se adequar e trazer, né, para atender essas demandas outros ônibus. Tem um questionamento que surgiu, inclusive, de manhã, quando a gente esteve aqui, das pessoas, por exemplo, pessoas que compraram já a passagem de ida para esses locais, para Sertão, para o interior, mas elas querem a gratuidade no retorno, é possível? Sim, ela basta se deslocar aos pontos de venda nas cidades que elas forem, né, onde tiver o ônibus voltando, e elas vão se deslocar apresentando o seu documento, com a comprovação de votação, elas vão ter o direito sim. Um outro questionamento, pessoas que não há o ônibus direto para algumas cidades, alguns distritos, alguns municípios pequenos. Elas precisam ir para um centro maior no sertão, Patos, por exemplo. Cidades que ficam depois de Patos. Essa gratuidade ela é cedida até o município de Patos para que as pessoas de lá possam, através de outro transporte, chegar às suas pequenas cidades? Sim, é importante frisar que todo eleitor da Paraíba que tiver com título de eleitor regularizado e apresentar esse título de eleitor à empresa, ele terá o direito à passagem. No caso de município, por exemplo, aconteceu vários hoje, o pessoal que ia para Nova Olinda. Então, Nova Olinda não tem um ônibus direto. Então, ele ia até Piancó e aí de Piancó ele pega outro tipo de transporte lá. Mas essa passagem é garantida até Piancó, por exemplo? Nesse exemplo, sim, Piancó. Como nós tivemos algumas situações que aconteceu também na Lagoa Seca. Não tem um ônibus direto de João Pessoa para Lagoa Seca. Então, ele pegou o ônibus para
Campina Grande e de Campina Grande para Lagoa Seca. E o retorno dele está garantido dessa mesma sequência. Agora é preciso que o eleitor pessoalmente venha solicitar essas passagens. Eu não posso, por exemplo, para um filho, para um parente, não. Não, porque o decreto ele é bem claro, ele é para o cidadão que é eleitor para exercer o seu direito democrático. Tem que vir pessoalmente aqui. O seu direito democrático de votar e é o eleitor. Como se trata desse primeiro ano, nós não conseguimos fazer nenhum tipo de convênio com a Justiça Eleitoral, porque algumas pessoas poderão, na próxima eleição, poderá ser feito isso via internet. Ele vai colocar o seu título de eleitor, então no futuro, como o decreto é agora recente, que foi uma decisão que começou pelo Supremo Tribunal, e a Paraíba se adequou a essa necessidade para o cidadão ter esse direito, né, e minimizar os custos de sua passagem, então nas próximas eleições, com certeza será mais fácil de se marcar e de se viajar. Porém, nesse momento é preciso ter a presença do eleitor portando, seja ele o próprio papel do título, o e-título no seu aplicativo, ou uma fotografia legível que mostre o número do título para demonstrar, para também depois a empresa ser ressarcida. Ok, obrigado ao Fleming Cabral, que é do DER, esclarecendo dúvidas em relação a essa questão da gratuidade de passagens para eleitores da Paraíba que precisam se deslocar no dia das eleições. Só para a gente fechar, essa antecipação está sendo feita só até sexta-feira ou até o dia do embarque? Caso tenha disponibilidade, os eleitores também podem ainda conseguir? Essa disponibilização é feita inclusive no dia da eleição. Porém, para aqueles locais de longa distância em que a pessoa tenha que ir votar, então não adianta chegar aqui no domingo, no dia da eleição, de meio-dia para viajar à tarde para Cajazeiras, que essa passagem não será emitida. Por quê? Porque ele não chegará a tempo com a finalidade de votação. Então a gente pede exatamente essa antecipação. Amanhã, novamente, estaremos aqui à disposição. Qualquer dúvida, procure aqui a administração do terminal rodoviário para a gente suprimir e explicar as diretrizes dessas ações. O importante é que o eleitor saiba que está garantido e que o DR, o governo do estado, está mantendo exatamente essa ação de direito do cidadão ir votar. Ok, muito obrigado mais uma vez ao Fleming Cabral. Pois é, esclarecidas as dúvidas, o Alisson Soni com vocês.